Então, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sempre digo que é muito gratificante eventos como esses, que a gente tem a oportunidade de falar de uma área que às vezes é tão pouco conhecida, que é a genética. Às vezes o paciente ele não é encaminhado muito pela falta de conhecimento mesmo a respeito da especialidade, da possibilidade desse segmento. Então, disseminar esse conhecimento, fazer esse tipo de discussão, para mim, para nós, equipe de genética da Neoclínica, é muito gratificante. E hoje, a proposta é que eu apresente de forma rápida, né, sobre a síndrome de Li-Fraumeni. Como a Bárbara disse muito bem, nós temos algumas síndromes de predisposição ao câncer, que estão relacionadas a uma alteração germinal, ou seja, uma alteração no meu DNA, que eu já nasço com essa alteração, e que isso me predispõe ao longo da vida de desenvolver alguns tipos de câncer. Essas síndromes de predisposição, a principal dela e que a gente conhece mais é a síndrome de predisposição de mama e ovário hereditários, principalmente porque lá atrás nós tivemos aquela experiência, aquele relato da Angelina Jolie, da mãe da Angelina Jolie, e os genes BRCA1 e BRCA2 ficaram muito conhecidos. Mas muitas vezes a gente lembra sempre do BRCA1 e do BRCA2, mas esquece que a gente tem outras síndromes de predisposição ao câncer e que são síndromes tão ou mais agressivas quanto a síndrome de predisposição a mama e ovário hereditários, ao câncer de mama e ovário hereditários. E hoje a minha proposta é apresentar uma dessas síndromes, que é a síndrome de Li-Fraumeni. A síndrome de Li-Fraumeni, ela confere um alto risco de desenvolvimento de câncer em idade precoce, e ela está relacionada a um amplo espectro de tumores. A sua herança, como a maioria das síndromes de predisposição ao câncer hereditário, é a autossômica dominante, e ela está relacionada a um espectro amplo de tumores. Então, aqui nós falamos em carcinoma adrenocortical, sarcomas de partes moles, tumores ósseos, neoplasias hematológicas, câncer de mama. Então, mulher com câncer de mama, antes dos 35 anos, dos 36 anos, a gente sempre vai lembrar do TP53, do gene relacionado à síndrome de Li-Fraumeni, além dos BRCAs, tumores cerebrais, dentre outros tipos de cânceres. E ela foi descrita lá em 1969 por dois pesquisadores, Li e Fraumeni, por isso o nome da síndrome, síndrome de Li-Fraumeni. E eles começaram a observar na sua prática clínica a agregação de alguns tipos de tumores. Então, aqui nesse heredograma, que foi descrito no trabalho divulgado por eles lá em 69, eles começaram a notar nessa família uma predisposição a câncer de tecidos moles, sarcoma de tecidos moles, câncer de mama, dentre outras neoplasias. E aí eles descreveram pela primeira vez como espectro da síndrome de Li-Fraumeni. E em 1988, os mesmos pesquisadores, eles definiram quais eram os critérios de diagnóstico. Como o doutor Benedito disse muito bem, lá atrás a gente não contava com as técnicas moleculares que a gente tem hoje. Então, a gente sabia, eles sabiam, né, que tinha uma agregação familiar para esses tumores, porém, não tinha um teste molecular, nós não sabíamos qual era a alteração do DNA que levava à síndrome. Então, lá era muito importante a definição clínica da síndrome. E se estabeleceu, então, a definição clássica. Os indivíduos, então, para serem diagnosticados com a síndrome de Li-Fraumeni, eles deveriam ter sarcomas diagnosticados com menos de 45 anos, um ou mais parentes de primeiro grau com câncer de qualquer tipo diagnosticado com menos de 45 anos e parente de primeiro ou segundo grau da mesma linhagem parental com câncer diagnosticado com menos de 45 anos ou sarcoma em qualquer idade.
Essa definição clássica, os indivíduos que preenchem a definição clássica, depois, com os estudos, foi visto que 60% a 80% desses indivíduos têm uma variante patogênica no gene TP53. Por isso, a definição clássica ela é utilizada até os dias atuais. Se eu não encontro uma variante em TP53, mas mesmo assim eu tenho, o indivíduo ele preenche a definição clássica para a síndrome de Li-Fraumeni, eu vou segui-lo, porque ele fecha os critérios para o desenvolvimento de tumores hereditários. Lá em 1990, houve a descrição do gene TP53 ligado à síndrome de Li-Fraumeni. Então, a partir daí, a gente já tinha a descrição do fenótipo e a descrição do genótipo, do gene, da alteração, da mutação molecular relacionada à doença. Só que, com o passar do tempo, foi visto que aqueles critérios clássicos, eles eram muito específicos, mas pouco sensíveis. Era importante criar outros critérios que abrangessem um número maior de pessoas que poderiam, porventura, estar em risco de ter a síndrome. E, assim, se desenvolveu os critérios de Chompré, que estabelece quando eu devo suspeitar da síndrome de Li-Fraumeni e esse indivíduo, então, deve se passar por teste molecular. Então, o primeiro é paciente com tumor do espectro da síndrome de Li-Fraumeni, então, câncer de mama, pré-menopausa, osteosarcoma, tumor cerebral, carcinomas adrenocorticais, antes dos 46 anos, e um ou mais parentes de primeiro ou segundo grau com tumor do espectro antes dos 56 anos ou múltiplos tumores. Segundo, probando o paciente com malignidades múltiplas, dos quais pelo menos 2 pertencem ao espectro da síndrome antes dos 46 anos. E terceiro, paciente com carcinoma adrenocortical, carcinoma de plexo coroide ou rabdomiossarcoma do tipo anaplásico embrionário, independente do histórico familiar. E quarto, câncer de mama antes dos 31 anos de idade. Viu-se que pacientes que preencham um dos critérios de Chompré, 30% deles terão uma variante patogênica no gene TP53. E aqui cabe ressaltar que a síndrome de Li-Fraumeni, ela é uma das únicas síndromes, das poucas síndromes de predisposição ao câncer hereditário que acomete criança. Então, do espectro tumoral, 80% das crianças que têm rabdomiossarcoma com anaplasia difusa terão síndrome de Li-Fraumeni, mutação em TP53. Carcinoma, 50% das que tiveram carcinoma córtico-adrenal, 40% de carcinoma de plexo coroide, 40% das leucemias linfoblásticas agudas, mais de 10% dos meduloblastomas, até 10% dos osteosarcomas e 1 a 2% de todas as crianças que tiveram recidiva. Isso é muito importante, a gente vai ver por quê mais à frente. Essa síndrome, indivíduos que têm mutação em TP53 apresentam uma heterogeneidade clínica muito variável, né, muito grande, para o desenvolvimento de diversos tipos de cânceres do espectro e da idade de início. Cerca de 78% desses indivíduos que têm mutação em TP53 vão apresentar ao longo da vida pelo menos uma malignidade. 22% vão ter câncer até os 5 anos de idade, 41% até os 18 anos. E 4% terão alguma malignidade no primeiro ano de vida. Deve-se ressaltar que 50% das mulheres até os 31 anos terão algum tipo de tumor e 50% dos homens até os 46 anos. Um fato muito interessante é que, em 2009, foi descrito pelo grupo da doutora, junto com a doutora Maria Isabel Achates, que é a pesquisadora hoje no Brasil, uma das com maiores experiências na síndrome de Li-Fraumeni, de uma mutação específica da população do sul e sudeste brasileiro, que é o que a gente chama de mutação R337H. Essa mutação, ela tem uma prevalência muito maior do que
as outras mutações que são descritas no restante do mundo. Isso se dá por um efeito fundador que aconteceu no sul do país e foi disseminado para a região sul e sudeste. Cerca de 0,3% dos indivíduos da região sul e sudeste apresentam mutação patogênica no gene TP53. Essa mutação R337H, ela está relacionada a uma maior ocorrência de câncer papilar de tireoide no adulto jovem, carcinoma adrenocortical e adenocarcinoma de pulmão em idade de manifestação mais precoce. Então, a nossa população ela tem um perfil diferente do restante do mundo em relação à Li-Fraumeni. E aí, quando a gente diagnostica um paciente com a síndrome de Li-Fraumeni, a gente viu que a penetrância é muito grande para tumores muito agressivos. Então, o mais importante vai ser a vigilância, o rastreio. São vários os protocolos desenvolvidos, mas o recomendado hoje é o protocolo de Toronto. Então, pesquisadores lá em Toronto avaliaram pacientes com diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni durante 11 anos. E eles chegaram à conclusão que, com o protocolo que eles desenvolveram, com a vigilância, a sobrevida geral em 5 anos foi de 88,8%, e sem a vigilância, de 59,6%, mostrando o quão efetivo é a vigilância para a síndrome de Li-Fraumeni. Essa vigilância, ela envolve, em crianças e adolescentes, exame físico a cada 3, 4 meses, ultrassom abdominal e pélvico também a cada 3, 4 meses, ressonância cerebral anualmente, de corpo inteiro também anualmente. É uma vigilância muito de perto, digamos assim. E o papel do geneticista aqui é fundamental. Para adultos, exame físico a cada 6 meses, ultrassom abdominal e pélvico anualmente, ressonância cerebral também anualmente, de corpo inteiro anualmente. Lembrando que a ressonância de corpo inteiro aqui não é uma ressonância de, eu segmento, vou fazer uma ressonância de cerebral, uma ressonância de braço, e eu peço essas ressonâncias todas desmembradas, digamos assim. Não, eu tenho o aparelho de ressonância, ela tem uma bobina específica para se fazer a ressonância de corpo inteiro e se fazer uma comparação específica. Então, não se faz em qualquer lugar, digamos assim. Hoje, em Juiz de Fora, nós conseguimos trazer, com parceria com uma clínica, essa bobina para se fazer o rastreio desses pacientes de uma maneira integral. A conscientização sobre o câncer de mama a partir dos 18 anos, o exame clínico das mamas 2 vezes ao ano, a ressonância das mamas anualmente dos 20 a 75 anos, considerar a mastectomia bilateral pelo alto risco de câncer de mama, endoscopia e colonoscopia de 2 a 5 anos e exame dermatológico anualmente. E uma coisa muito importante, eu apresentei em slides lá no início, a grande incidência de cânceres em crianças. O que a gente tem de máxima dentro da genética, nas principais outras síndromes de predisposição ao câncer, é que eu só ofereço aconselhamento genético para pacientes que já tenham o poder de decidir se quer ou não passar por aconselhamento genético. Porque quando a gente avalia risco-benefício da criança desenvolver o câncer, ali na síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário hereditários, o risco é muito pequeno. Porém, aqui é diferente. Aqui as crianças estão sob risco. Então, avaliando o risco-benefício, eu devo oferecer o teste às crianças sob risco. Então, famílias com a mutação conhecida na linhagem germinativa de TP53, testes pré-sintomáticos podem ser oferecidos logo ao nascimento para iniciar a triagem nos primeiros anos de vida. Aqui é uma apresentação dos nossos dados da Neoclínica Oncologia e Genética, para a gente mostrar, assim, que não está longe da gente. Então, assim, o quão próximo está pacientes mutados para TP53. Então, num período de 11/8 de 2017 a 23/3 de 2021, nós tivemos 323 consultas oncogenéticas, e desses 8 pacientes eram mutação patogênica para TP53, tinham diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni. 2 minutos, Olivia. Sim. 8 pacientes com mutação em TP53. 63 pacientes com mutação
patogênica em algum gene de predisposição a câncer. Então, 19,5% dos nossos pacientes tinham uma mutação em algum gene de predisposição, e 8 desses em TP53. Então, isso mostra que 2,47% dos pacientes encaminhados para avaliação apresentavam alguma mutação patogênica em TP53. E 12,7% de todos os pacientes mutados apresentavam mutação patogênica em TP53, mostrando o quão relevante é essa síndrome na nossa prática clínica, mostrando que isso também a gente tem que correlacionar com aqueles outros dados lá, de que com a vigilância a gente diminui mortalidade em 5 anos de mais de 25%. E aí, em conclusão, a síndrome de Li-Fraumeni, então, ela está associada a um alto risco de câncer ao longo da vida. Os portadores de mutação no gene TP53, eles devem ser inscritos em programas de vigilância, e isso melhora a sobrevida. Todos os indivíduos com síndrome de Li-Fraumeni devem receber vigilância assim que o diagnóstico é estabelecido, e recomenda-se o protocolo de Toronto para o segmento. E é isso, e eu fico à disposição.